como deve jogar o América nesse primeiro Clássico Mineiro de 2025. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, dessa vez para falar sobre Campeonato Mineiro, porque nessa quarta-feira tem clássico, tem Atlético e América, jogo que vai acontecer no Mineirão às 22 horas, e nesse vídeo eu vou destacar principalmente como pode jogar o América, como deve jogar o América nesse clássico, trazer os principais nomes, trazer algumas características desse início de temporada, desse início de trabalho do William Batista. É um América que passou por uma grande reformulação de um ano para o outro, teve 3 jogos no Campeonato Mineiro, eu pude acompanhar todos eles, um início ok contra a equipe do Uberlândia, um empate fora de casa, o América ainda buscando o ritmo de jogo, depois aquele massacre 7-0 sobre o Pouso Alegre, e nessa terceira rodada uma vitória convincente sobre o Vila Nova com vários movimentos em campo. Vou trazer alguns deles aqui, já quero que você vá deixando aqui abaixo nos comentários qual é a sua expectativa para o jogo, qual é o seu placar, o que você está aguardando para esse clássico, deixa nos comentários. Também deixa o joinha para que mais pessoas possam acompanhar o vídeo, compartilhe esse link em grupos de amigos e torcedores também, mas bora lá. Primeiro falando o grau de importância para as duas equipes em relação a esse jogo. Para o Atlético, que é o lanterna do grupo A, é um jogo fundamental no sentido de seguir na luta para pegar essa primeira colocação do grupo A, que por enquanto é do Betim. Do outro lado, é um América que está no grupo de um forte Atlético, que até deslizou na última rodada, o Atlético terminou perdendo para o Aimorés, mas é uma América que precisa muito do resultado para ter a manutenção da liderança do grupo B. Mas bora lá falar sobre um pouco do desenho do América e já trazendo algumas pontuações. Primeiro, a pontuação do gol. Matheus Mendes está no América nessa temporada, é o goleiro titular do Campeonato Mineiro e tende a ser o goleiro titular da temporada inteira, principalmente olhando para a Série B, que é o principal objetivo do América. Só que acredito que por questões contratuais, Matheus Mendes não deve atuar, o que é uma baixa de muito peso para o América. Dalberson ou Jori são as opções mais imediatas ali para substituição, nenhum dos dois atuou nessa temporada. Olhando para a linha defensiva, se tem o Matheus Henrique, lateral direito do Campeonato Mineiro de 2024, o escolhido como o melhor lateral direito da última edição do estadual. Se tem Ricardo Silva ou Júlio, e aqui tende a figura do Ricardo Silva ser o titular, tem mais experiência, tem um pouco mais de conexão com o Lucão. O Júlio foi titular contra o Vila Nova, mas a tendência é o Ricardo Silva jogando ao lado do Lucão, que é uma figura, dá para dizer que soberana nessa linha defensiva. O Lucão, tecnicamente, é o melhor zagueiro do América. Olhando para a lateral esquerda, tem o experiente Marlon e tem o jovem Paulinho. E aqui vai a mesma consideração que eu fiz em relação ao Júlio. Paulinho foi titular contra o Vila Nova, mas o titular do América é o Marlon e deve ser o Marlon o escolhido para esse jogo. Tem uma outra possibilidade também que eu vou destacar com esses dois nomes na sequência do vídeo, falando sobre o meio de campo. E aqui a gente tem um meio de campo muito modificado do América em relação a 2024 e 2025. Felipe Amaral já estava presente, mas o primeiro volante do América em grande parte de 2024 era o Alê, que ainda não jogou em 2025, tem, pelo menos o que é externado pelo clube, é que ele passa por um problema físico, só que bastidores mostram também uma possibilidade de saída do Alê do América. Enfim, ou Miqueias ou Felipe Amaral, um dos dois deve ser o primeiro volante do América. A tendência é muito grande pelo nome do Miqueias, então deve ser o primeiro volante, o cara de mais obrigação defensiva. Felipe Amaral deve estar no banco. Cauã Barros, jogador que chegou do Amazonas, mas que pertence ao Vasco por empréstimo, bom nome, tá? Jogou bem, principalmente contra o Pouso Alegre. Na verdade, contra o Pouso Alegre todo mundo jogou bem. Cauã Barros foi um dos destaques. Aqui tem a provável baixa do Benítez. Benítez, que é, pelo menos fisicamente bem, ele é o titular dessa 10, mas ele teve uma lesão, um susto no jogo contra a equipe do Vila Nova, problema que aparentemente foi o mesmo da última temporada, que tirou o Benítez de grande parte da temporada de 2024 do América, e aí deve-se ter a figura do Elizari como o 10. Falar um pouco sobre cada uma dessas peças daqui a pouquinho,
mas perde tecnicamente o América sem a figura do Benítez. Na linha de ataque tem algumas possibilidades, a do Jonathan é a mais certa, né? O Jonathan é o único 9 do América, pelo menos que o técnico William Batista vem demonstrando com uma preferência maior. Ainda tem também o Renato Marques, mas até mesmo quando o Renato Marques entrou contra a Uberlândia, ele entrou mais para o lado. Então a tendência da 9 é do experiente Jonathan, que marcou, né, teve 3 gols contra a equipe do Pouso Alegre, então é um destaque. E pelos lados de ataque tem Figueiredo, Fabinho e Adson como os 3 nomes principais. O nome do Figueiredo deve ser a preferência pelo lado esquerdo, o nome do Fabinho deve ser a preferência pelo lado direito. Figueiredo pertence ao Vasco, chega sob a mesma condição do Cauã Barros, chegou por empréstimo. E pelo lado direito ainda tem também a possibilidade do Adson, jovem Adson, que é um dos remanescentes do América de 2024 para 2025, assim como o Fabinho também. Caso o Adson jogue, é pelo lado direito, e aí termina que o Fabinho vai para o lado esquerdo. A possibilidade maior é de Figueiredo e Fabinho. Caso o Adson jogue, o Figueiredo termina sobrando. Então termina sendo Adson e Fabinho. Falando um pouquinho do América de uma forma geral. Dificilmente sai dessa escalação, mas eu ainda vou trazer algumas possibilidades aqui. Falando do América de uma forma geral, um pouco da ideia de jogo do William Batista. Marcação alta, alta intensidade também de jogo, e um jogo que dá para dizer que é vertical, bem diferente do que era o do Cauã lá no início da última temporada. Cauã de Almeida, que inclusive está na Portuguesa agora, tinha um jogo muito mais de contenção de bola, de troca de passes e deixar o adversário muito menos com a posse. O William Batista também tem um pouco dessa ideia de tirar a bola rápido do adversário, mas é uma América mais vertical no momento de definir, de buscar a definição das jogadas, trazendo mais pontos de possibilidades aqui do América. E só uma observação, Cauã Barros tende a ficar mais lado a lado aqui com o Elizari, e o Miqueias como esse único homem aqui um pouco mais recuado, até pelo fator marcação alta do América. Então tira aqui o Júlio, dificilmente o Júlio vai, não vou tirar o Paulinho, vou explicar daqui a pouquinho por quê, mas tira aqui o Adson, dificilmente o Adson vai para esse jogo, pelo menos entre os titulares. Acredito até que ele pode ganhar alguns minutos em campo. Olhando aqui, a América deve ter esse desenho de um 4-3-3, mas tem uma outra possibilidade também, que foi utilizada pelo William Batista no jogo contra o Vila Nova, que foi a dobra na lateral esquerda. Dificilmente isso vai acontecer, mas existe essa possibilidade mínima, então vamos trabalhar aqui. No jogo contra o Vila, quem subiu foi o Marlon. O Marlon entrou, na verdade, durante o segundo tempo e ele ficou um pouquinho mais avançado. Mas existe essa possibilidade aqui também de um Paulinho jogando um pouco mais avançado. Uma outra possibilidade também, coloquei aqui o nome do Felipe Amaral por dentro. Acho também difícil de acontecer, mas olhando para a equipe do América, vou até puxar o elenco do América para essa temporada. Eu falei sobre o nome do Alê, também teve o nome do Iago. O Iago chegou a entrar contra o Vila Nova, mas também acho muito difícil ele ter algum espaço para o jogo. Tem a figura do David Lopes. Não coloquei o David Lopes como uma provável, até porque o David Lopes ele entrou nos 2 últimos jogos. Contra o Pouso Alegre ele foi bem, inclusive marcou. Contra o Vila Nova ele teve um pouco menos de destaque, pouco tempo também para jogar. Mas existe a possibilidade, por exemplo, de, se o América quer um cara de mais mobilidade aqui na frente, colocar o David Lopes aqui no lugar do Jonathan. Mas a tendência do 9 do América ser o Jonathan. Então, esperar a intensidade, esperar um pouco de marcação alta do América e também esse fator de ser um América mais vertical, de ser um América que quando recupera a bola busca com alguma verticalidade a definição, de forma rápida. Mas é isso, preocupação para o torcedor do América no gol, preocupação para o torcedor do América na criação, apesar de entender que o Elizari não é um jogador ruim, mas quando se compara Elizari com Benítez tem uma queda clara, e ver o que as outras peças elas conseguem entregar em um jogo tecnicamente que tende a ser mais complicado.
O Atlético deve jogar com a equipe titular nesse confronto. Vou até puxar aqui a provável escalação do Atlético para esse jogo. Tem aqui o tempo que dá para a gente trazer como alguma observação do Atlético com Everson, com Saravia, com Lianco, com Júnior Alonso, com Arana, Fausto Vera, Gabriel Menino, também tendo Alan Franco, Bernard, Scarpa e Hulk. Aqui, a provável escalação do América, o tempo, eles trabalham mais o nome do Jori no gol, mas não dá para descartar também a possibilidade de um Dalberson começar jogando, e eles também trabalham ainda assim com o nome do Benítez. Caso o Benítez vá para jogo, o Benítez vai estar aqui no lugar do Elizari. Então, e aí o América tecnicamente ele tem mais poder de criação. Mas deixa aqui um pouco abaixo a tua opinião, o que você espera para esse jogo, como você aguarda o Atlético, como você aguarda o América. Um jogo que, repetindo, para o América vale a manutenção do grupo B, para o Atlético seguir na corrida aqui pela liderança do grupo A, não deixar a equipe do Betim, não deixar a equipe do Tombense desgarrarem tanto assim. Vou ficando por aqui, deixa o joinha, se inscreve no canal, compartilha o link. Até a próxima.